Seja muito bem-vindo ao canal do Obreiro Borges. Meus amigos, hoje nós iremos tratar de um tema muito interessante que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. É justamente sobre o respeitar a fé de cada um. Porque ultimamente nós temos visto, hoje, na atualidade, as pessoas quererem impor a sua vontade, o seu modo de pensar, o seu ponto de vista na vida do outro. E não tem um respeito mútuo com relação à fé de cada um. É muito comum nós vermos, principalmente no campo religioso, as pessoas que querem ser autoritárias, pessoas que querem saber de tudo, dizem ser muito espertas e querem saber de tudo, já conhecem tudo. E por conta disso, desse espírito religioso, esse espírito de religiosidade, elas acabam querendo impor a sua vontade, o seu ponto de vista na vida do outro. E é justamente sobre isso que nós iremos falar aqui, o que diz a palavra de Deus. Vamos trazer aqui para você o ponto de vista bíblico acerca desse assunto, para que Deus possa moldar o teu coração e talvez você seja essa pessoa que quer impor a tua vontade, a tua fé na vida do teu próximo, até do teu parente aí na tua casa. Você não respeita, não tem respeitado o ponto de vista do teu próximo e quer impor a tua vontade na vida dessa pessoa, a tua fé. Você se diz um homem de Deus cheio de fé, uma mulher de Deus cheia de fé, quer impor a tua fé na vida dos outros. Quer que as pessoas tenham a mesma fé que você tem. E não é assim que funciona. Não é assim que as coisas devem acontecer. Veja o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos resumir aqui o que está escrito para o vídeo não ficar muito longo, mas se você prestar atenção nos detalhes, nas nuances que o Espírito Santo quer falar, trazer através dessa palavra, você vai absorver o Espírito e vai entender que o teu modo de agir não é correto, que o teu modo de pensar, de querer impor a tua vontade na vida dos outros, não é correto. Diz assim, Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Agora preste atenção aqui no versículo 3 que diz assim: Então Deus me perguntou, Deus perguntando ao profeta Ezequiel: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Olha a pergunta que Deus fez para o profeta. Você crê que esses ossos poderão reviver? Porque eles estavam muito sequíssimos. A palavra mostra aqui para a gente que só haviam ossos muito sequíssimos. Então Ezequiel respondeu: Senhor Deus, o Senhor que sabe. Eu não sei de nada, mas o Senhor que sabe. Eu estou vendo aqui um bocado de ossos secos. O Senhor, pela tua fé, o Senhor está vendo aqui vidas, espírito vivente desses ossos? Eu não estou vendo. A minha fé não é suficiente para enxergar isso. Foi isso que o profeta aqui quis dizer para Deus. Eu não tenho fé para isso, mas se o Senhor está falando, eu vou acreditar. Então Deus disse ao profeta: Profetiza estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Olha a ordem que Deus deu ao profeta. Você não crê não? Então vai pela minha fé aí. Profetiza para eles. E ele fez o que Deus mandou. Diz aqui: Então profetizei segundo me for ordenado, segundo a ordem de Deus. Mas Deus não ficou aqui julgando o profeta. Que incredulidade é essa? Por que você não crê? Você não é um homem de Deus? Você não é um profeta? Por que você não crê que esses ossos podem reviver? Deus não ficou julgando aquele profeta. Ele apenas respeitou a fé do profeta. E disse: se não é pela tua fé, então é pela minha. E ele aqui profetizou enquanto Deus mandava. E diz a palavra aqui que houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos. E se juntaram cada um ao seu osso. E olhei, eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia ainda neles espírito. Então Deus disse: profetiza ao espírito, e profetiza para que esses ossos recebam o espírito. E ele
profetizou, assim como Deus ordenara, e o Espírito entrou naqueles ossos e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha que palavra que Deus está mostrando para a gente, meus amigos. Veja a situação aqui, justamente conforme eu falei aqui nesse exato momento, na introdução desse vídeo. Deus respeitou a fé do profeta. Ezequiel não tinha fé para profetizar sobre aqueles ossos secos. Foi Deus que ordenou e ele só seguiu a fé do profeta. Então, é isso que Deus quer mostrar para a gente aqui, porque tem muita gente prepotente no nosso meio no dia de hoje, que quer impor a sua fé na vida do outro, não respeita o ponto de vista daquele colega de fé, até um próprio parente. Na sua casa tem gente que é perturbada, tem casa que quer impor a sua fé de todo jeito na vida do seu filho, na vida da sua esposa, porque ele se acha o santíssimo demais, ele se acha o cara, o ungido do Senhor, e quer justamente que a sua esposa, os seus filhos sejam iguais a ele, tenham a mesma fé que ele, quer impor diariamente. E talvez seja você essa pessoa que age aí erroneamente na tua casa, e por isso você só tem afastado as pessoas mais do caminho do Senhor, porque elas te enxergam como um fanático, como um fanatismo religioso, e não querem ter justamente esse fanatismo que você tem. Então aprenda a respeitar a fé do outro. É isso que Deus está mostrando aqui com essa palavra. Não queira impor a sua fé em ninguém, muito menos aí na tua casa. Respeite a fé do teu companheiro. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu tamanho da sua fé. As pessoas vão crescendo ao longo do tempo através do encontro com Deus, na meditação na palavra, vão tendo conhecimento e vão progredindo na fé, mas cada um no seu tempo. Então respeite o tempo do teu irmão. Ninguém vai ter a mesma fé que você tem não, meu amigo. Ninguém vai ter a mesma fé que você tem não. Então cabe a nós respeitar o ponto de vista de cada um. Deus respeitou aqui o ponto de vista e a fé desse profeta Ezequiel. Ele não quis impor, nem ficou maltratando, nem xingando. Ah, que falta de fé, que homem de Deus é você? Por que você não crê que esses ossos podem reviver? Deus não ficou fazendo isso não. Deus respeitou e apenas mostrou para ele que era possível aqueles ossos reviverem. E o milagre aconteceu. Então respeite o ponto de vista de cada um, porque Deus respeita o nosso ponto de vista. Deus não nos impõe nada, Ele só mostra e nós vamos progredindo ao longo do tempo. Então é isso que Deus quer mostrar para a gente através dessa palavra. Deixa de ser esse fanatismo religioso aí na tua casa. Deixa de querer impor a tua vontade na vida dos outros, porque não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas devem ser, tá bom? Então essa é a reflexão que Deus está trazendo aqui para a gente através dessa palavra. Espero que você possa ser humilde o suficiente para receber essa direção e colocar em prática aquilo que Deus está te mostrando. Porque talvez você ainda não ganhou tua família para Jesus justamente por causa desse teu jeito arrogante, prepotente, que quer impor a tua vontade, a tua fé na vida dos teus familiares. Então não é assim que funciona, tá bom? Respeite a fé de cada um. Essa é a direção que Deus está trazendo para a gente, tá bom? Então agora, para finalizar esse vídeo, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, deixar aqui o teu joinha e compartilhá-lo também nas tuas redes sociais. Talvez você não seja essa pessoa que impõe a fé em ninguém, mas conhece uma pessoa, um teu amigo aí, na própria igreja, ou na tua casa, na tua vizinhança, que é assim, que quer impor o teu ponto de vista na vida dos outros. Então encaminha essa mensagem para essa pessoa, compartilha esse vídeo lá nas redes sociais e manda para ele aprender aquilo que Deus está mostrando, tá bom? Então foi um prazer falar contigo nesse dia. Espero que Deus possa te abençoar e te mostrar aquilo que você tem que fazer. Um abraço, fica na paz.